paz do Senhor Jesus. Mateus, continuando com o capítulo de Mateus, né? No livro de Mateus, no capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do versículo 1 em diante. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram, despede, vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse: Eu não fui enviado senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele partiu da cidade onde ele estava, né, e foi para Tiro e Sidom. Chegou uma mulher cananeia, da região dos cananeus lá, né, cercanias ali. E ela clamou dizendo: Jesus, filho do Davi, Senhor, né, chamando de Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente demoniada. Uma mulher desesperada. Uma filha possessa de demônios. E ela com certeza não tinha saída ali. E ela foi clamando a Jesus. Uma mulher cananeia. E ela clamando no caminho ali. A Bíblia fala, ela clamava. Ou seja, ela gritava. Né? E ela fala: minha filha está endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. Jesus saiu andando, não respondeu palavra nenhuma. E os discípulos chegando a ele, rogando, despede, vem gritando. Os discípulos chegaram a ele e falaram: como viu que Jesus não respondeu nada, não deu atenção para aquela mulher, os discípulos pegaram e falaram: despede ela, está gritando atrás de nós aí, vem gritando atrás de nós aí. E ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus estava querendo dizer assim: eu fui enviado para o povo de Israel. Eu estou aqui por causa do povo de Israel. Eu não vim para o grego, para o cananeu, para o samaritano. Eu vim pelas ovelhas perdidas de Israel. Primeiro Jesus ele tinha que pregar ali para o povo de Israel. Ele tinha que anunciar para o povo de Israel. Socorrer o povo de Israel. Então chegou ela e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. E ela continuou ainda na cola de Jesus. Chegou ali e falou: Senhor, adorou ele. E dizendo: socorre-me. Aquela mulher estava totalmente desesperada, irmão. Para quem tem filhos com possessão demoníaca, quem conhece, tem parente com possessão demoníaca, é uma luta terrível. Tem uma pessoa que eu conheço aqui, muito querida, passando um perrengue com a mãe dela, né, possessão demoníaca. Você dá os conselhos, mas infelizmente a pessoa não abre o olho. É uma luta, vai para um lado, vai para o outro, usa remédio, isso, aquilo, mas não é possessão. Parece que a sua mãe tem possessão demoníaca. E ela reconhece isso. E aquela mulher estava desesperada, porque a filha estava miseravelmente demoniada. E ela chegou para Jesus, adorou dizendo: socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus estava falando para ele: não é bom eu tirar o pão do povo de Israel e dar aos cachorros, aos povos em volta aí, não. Ela disse: sim, Senhor, mas também até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela deu uma resposta para Jesus: sim, eu reconheço que o Senhor veio para os filhos, para o povo de Israel, mas até os cachorros que estão em volta aqui comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela reconheceu que ela não merecia nada, mas ela queria pelo menos a migalha da bênção ali, pelo menos a migalha da restauração da filha dela. Então respondeu Jesus e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Nós temos que nos humilharmos, irmãos, diante do Senhor, irmão.
se queremos uma bênção, se queremos respostas, se queremos ter o favor do Senhor, temos que nos humilhar diante dele, igual essa mulher. Ela se humilhou, Jesus fez aquilo ali para ver se ela se humilhasse. Ela se humilhou, falou: não, eu sou um cachorro, eu preciso, até as migalhas que caem da mesa, nós comemos, come das migalhas que caem da mesa. Jesus falou: grande é a fé dessa mulher, porque ela se humilhou. Não adianta nós irmos por uma atitude de soberba diante de Deus. Ah, Deus me dá, se o Senhor não me dá, eu sou crente há 20 anos, sou crente há 30 anos. Ah, Senhor, eu estou orando por essa situação há mais de 30 anos, 50 anos e nunca vejo. Nunca vai ser respondida essa oração, porque você já começa com um olhar, com um sentimento de soberba, de exigência. Aquela mulher falou assim: não, realmente, as migalhas que caem ali nós pegamos. Sou tido como um cachorro. Jesus falou: mulher, grande é a sua fé. Tem pessoas que estão há muitos anos esperando uma bênção, não receberam porque são soberbos, não se humilham diante de Deus. E tem pessoas que questão de um ano, meses ali, se humilhando literalmente, de alma e espírito, de coração diante de Deus, e o Senhor responde: por quê? Se humilham diante de Deus, reconhece que não são nada. Aquela mulher adorou, aquela mulher reconheceu que ela não merecia a libertação da filha, mas Jesus falou: grande é a fé, grande é a tua fé. Seja feito contigo, para contigo tudo o que disseste. E naquela hora a sua filha ficou sã. Naquela mesma hora a filha dela foi liberta daquele demônio. Naquela mesma hora a filha dela foi liberta. Houve a libertação ali daquela menina, daquela criança. Versículo 29. Partiu Jesus dali e veio ao mar da Galileia, subindo ao monte e assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e lançaram aos pés de Jesus, e ele sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos andar, os cegos ver, e glorificavam a Deus de Israel, o Deus de Israel. Jesus partiu dali, veio ao mar da Galileia, subiu ao monte e se assentou lá. Então a multidão viu que ele estava ali, começou a trazer os coxos, cego, aleijado, e ele libertou todos, estabeleceu a cura de todos. A Bíblia fala que ele sarou, lançaram aos pés dele ali, aquelas pessoas se lançaram aos pés dele pedindo misericórdia, de tal sorte que a multidão maravilhou. Imaginou, irmãos, uma pessoa cega de nascença receber visão, uma pessoa coxa receber a libertação ali, restabelecer os movimentos da perna, os cegos, os aleijados, surdos. Explosão de milagres. A Bíblia fala que a multidão se maravilhou vendo o mudo falar, os aleijados são, os coxos andar e o cego ver, e glorificavam a Deus. Houve uma cruzada de milagre ali. Onde Jesus ia, irmãos, a multidão já espalhava ali, procurando ele, porque aquele povo de Israel estava padecendo na mão dos políticos e dos religiosos. Estavam sofrendo ali muito. Ao ponto de Jesus olhar para eles e falar assim: esse povo não tem pastor, eu vi eles como não tem pastor. A partir do versículo 32 de Mateus capítulo 15, Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Aquela multidão já fazia 3 dias com Jesus ali, 3 dias. O interessante é que você não vê ninguém aqui reclamando com fome, porque a presença de Jesus ali era tão forte que eles esqueceram até de comer, que teve que o próprio Jesus notar que eles estavam com fome. Quando estamos cheios do Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, até as coisas básicas esquecemos. E Jesus falou: tenho compaixão dessa multidão, eles estão comigo há 3 dias.
ouvindo a palavra, sendo liberto, sendo curado. Estão comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-los em jejum. Eu estava em jejum para que não desfaleça no caminho. Estavam há 3 dias sem comer, se alimentando da palavra de Deus, se alimentando dos ensinamentos de Cristo, do Evangelho, sendo curados, libertos. Mas Jesus falou, não quero que eles vão para o caminho, eles vão acabar morrendo. Eles vão acabar morrendo até chegar na casa deles. E os seus discípulos disseram, de onde viriam num deserto tanto pães para saciar a multidão? Os discípulos falaram para Jesus, de onde vamos achar tanto pão? Nós estamos no deserto. Onde vamos achar pão para sustentar esse povo? Jesus lhe disse, quantos pães tendes? E disseram, 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou até 7 cestos cheios de 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinha comido era de 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e se dirigiu ao território de Magdã. Perguntou, mas quantos pães tem aí? Tem 7 pães e alguns peixes. Já é a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus perguntou, quantos pães tem? 7 pães e 2 peixinhos, uns peixinhos, né? Mandou que a multidão se assentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, dando graça. Partiu, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. Você imaginou, irmãos, os pães multiplicando na mão de Jesus? Entregando, mas já foi 7, 8, 9, 10, 11, 12. Os peixes, o peixes que é orgânico, né? Que coisa sobrenatural, irmãos. É uma coisa sobrenatural, irmãos, que Jesus fez. E a Bíblia fala, irmãos, que os discípulos pegavam da mão de Jesus e os discípulos distribuíam à multidão. E todos comeram. Todos se saciaram. E levantaram do que sobejou até 7 cestos. Ainda sobrou 7, e encheu 7 cestos de pedaço de pão, irmão. Você está entendendo o que é isso? De 7 pães, sobrar 7 cestos cheios de pedaços. E olha, o que tinha comida era cerca de 4.000 homens, só homens. E além de mulheres e crianças. Ou seja, ali com certeza tinha umas 7.000 pessoas, 8.000 pessoas, não sei, ou mais. Olha que milagre, irmãos, maravilhoso esse. A ciência não consegue explicar isso. Os falsos profetas não conseguem fazer um milagre desse. A Bíblia fala que tinha comido, eram quase 4.000 homens, de 7 pães e alguns peixinhos, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. É nesse Cristo, irmãos, que nós temos que acreditar. É o Jesus da Bíblia, irmãos, que nós temos que acreditar. Não é o Jesus da religião. Não é o Jesus da igreja evangélica. É o Jesus da Bíblia. Por isso que eu falo, nós temos que ler a Bíblia, irmão, para conhecer quem é Cristo. Um Jesus, irmãos, que conseguiu multiplicar 7 pães, alimentar 4.000 homens, além de mulheres e crianças. De 7 pães, um Jesus conseguiu fazer isso. O que é um simples milagre na nossa vida, irmãos? Um Jesus que curou os cegos, colocou os aleijados em pé, deu vida ali. O que é nossos problemas diante desse Jesus? Temos que ter fé, irmãos, e acreditar na palavra de Deus. Temos que acreditar na palavra de Deus, temos que obedecer à palavra de Deus. Um Jesus que fez um milagre extraordinário desse, não pode libertar alguém da família da cachaça, das drogas, não pode trazer vida a quem está morto ali no hospital. Temos que ter fé. E a Bíblia fala no versículo 39, tendo despedido a multidão, entrou no barco, se dirigiu ao território de Magdã.
Então acaba o capítulo 15, a explosão de milagres de Jesus Cristo. Por isso que eu falo, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, ter mais fé. Que o Jesus da Bíblia é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.